Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: quando Jesus entra em sua casa. Bem, nós vamos agora para o terceiro momento que é maravilhoso. Está aqui em Lucas 8, versículo 55, a parte A, que diz: Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Pastor, que momento é esse? É o momento em que a morte dá lugar à vida. Amados, a gente sabe que a morte tem um poder terrível. A morte, quando ela chega numa família, numa casa, numa vida, ela vai destruindo tudo que tem pela frente. Existem vários tipos de morte. A gente sabe que existe a morte sentimental. Quantas pessoas sentimentalmente estão mortas? Não sentem mais nada por ninguém, o coração não palpita mais, está totalmente congelado, plastificado de emoções. Quantas vezes a morte também atinge a vida financeira, destrói toda uma finança, destrói patrimônios, destrói tudo que aquela pessoa levou para construir, muitas vezes durante anos e anos, e de repente a morte financeira, quando entra nesta casa, ela consome tudo. Quantas pessoas foram dormir ricas e acordaram miseráveis, sem ter mais nada, perderam tudo. Esse é um tipo de morte também. Mas existe a morte psicológica, a morte que vai minando aquela parte da psicologia humana, da mente humana, quando as pessoas perdem a condição e a possibilidade de concatenar um pensamento, de organizar as suas ideias, quando psicologicamente elas não conseguem planejar nada para a vida, quando psicologicamente ela começa a minguar e morrer. Há pessoas que estão morrendo psicologicamente dentro desse aspecto. O que eu acho interessante em tudo isso é que quando Jesus entra em uma casa, a morte, por mais forte, por mais poderosa que ela possa ser, quando Jesus entra nesta casa, entra nesta vida, entra nesta família, na mesma hora, esta morte, não importa quanto tempo já esteja ali, mas quando Jesus chega, esta morte, ela dá lugar à vida. Ela cede espaço para a vida, porque Cristo é vida. Quando nós olhamos para o Evangelho de João 10, o versículo 10, é um texto interessante que diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Talvez se pergunte, pastor, o ladrão aqui é o diabo? Jesus está falando sobre o diabo? Eu digo para você que não. Embora, queridos, a gente roubar, essa é a função dele, que o diabo mata e que o diabo destrói. Mas Jesus está se referindo a uma classe de pessoas aqui que roubavam a fé das pessoas, que matava as suas esperanças e destruía tudo que ela cria, que eram os religiosos da época. Jesus está falando deles. Jesus chama essas pessoas de mercenários. É só você caminhar um pouco mais à frente do Evangelho de João 10, versículo 10 em diante, você vai ver que Jesus fala mais, o ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para lhe dar vida, e uma vida plena, e uma vida que satisfaz. Então você percebe que por pior que seja essa morte, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque um desses ladrões roubou a sua confiança, roubou a sua fé, matou a tua esperança, matou a tua certeza e convicção da palavra de Deus. Quantas pessoas não creem mais na Bíblia, não porque a Bíblia não mereça crédito, mas porque alguém matou isso nelas. Mas Jesus diz: eu vim para lhe dar vida. E a vida que eu vou dar para você é uma vida plena, é uma vida que satisfaz, porque quando eu chego nessa casa, na sua casa, a morte, não importa quanto tempo ela esteja ali, ela vai ter que ir embora, ela vai ter que ceder lugar à vida, porque Cristo é vida, Ele é a nossa vida.
E eu te peço agora que, em nome de Jesus, eu não sei se a morte está rondando a sua vida em algum aspecto, porque quando a gente fala de morte, a gente só pensa na morte física, na falta da existência humana, mas eu me refiro a tantas mortes que estão pairadas, estão ali acampadas dentro de uma casa. Mas se Jesus entrar hoje pela porta da frente da sua vida, com certeza pela porta dos fundos a morte vai ter que ir embora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender que quando a morte tem um encontro, quando a morte se depara, quando a morte vê o Senhor entrar em nossa casa, em nossa vida, certamente ela tem que dar lugar ao Senhor. Por isso, quando Jesus entra em nossa casa, a morte dá lugar à vida. Esse é o terceiro momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus permitir.